Podcast. Começando o podcast Mão número 114, hoje estamos gravando no dia 29 de dezembro, então, sem dúvida, podemos falar que é o último podcast do ano de 2016, e comigo, Marco Belo, estão dois dos participantes do podcast Mão, que estiveram juntos durante todo este ano. Vitor Guedes, tudo bem, Vitão? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo. Tudo bem, tudo ótimo. Teleco Press, tá por aí também, Teleco? Estou na área, meu senhor. Se derrubar, é pênalti. Hoje não teremos, infelizmente, Rodrigo Vessone nem Maércio Ramos, mas eles iniciarão 2017 conosco. Hoje, um podcast para falar de especulações, né? Porque, ao contrário de outros clubes que estão anunciando jogadores adoidados, o Corinthians não anuncia ninguém. Aliás, anunciou hoje a renovação de contrato do Léo Príncipe, né, Teleco? É a única notícia oficial desta quinta-feira, dia 29, do Corinthians. O torcedor espera que até o final do ano chegue alguém, né, Teleco? Tá difícil, né? São só mais 2 dias, né? Então, não tô botando muita fé, não. Enquanto isso, né? Nosso presidente está na Disney. E quem sabe o mais próximo é o Casim, né, Vitor Guedes? Mas não dá para considerar isso reforço, né? A diferença gigante entre contratação e reforço, né? Nós tivemos em 2016 várias contratações e eu não lembro de nenhum reforço aqui de cabeça. Casim tem 30 anos, inglês, naturalizado turco. E fez menos gols do que o Guilherme na temporada. Fez 3 gols, mas os que defendem o futebol do Casim dizem que ele não é atacante de área, de fazer gol, é mais de deixar os caras na cara do gol, né? Mas enfim. É um atacante mais de dar carrinho e marcar lateral. É o fim do mundo, né? Nós estamos vivendo a era do atacante que não faz gol. Não, o pior é que eu perguntei lá para um pessoal que eu conheço em Curitiba e falaram que o salário dele passa de 100 mil reais no Curitiba e ele não viria para o Corinthians para ganhar menos. Então, Casim vai ganhar um valor de 3 dígitos no Corinthians, Vitor Guedes. É o Armagedon. Só isso você tem a declarar a respeito de Casim? É o Apocalipse Now Redux Commission de 2016, não passarás. Marco Belo, depois do quase gol, nós teremos o Casim gol? Pode ser. Sobre essa renovação do Léo Príncipe, eu tenho uma teoria da conspiração que eu formulei. Não sei se pode acontecer ou não. O empresário do Léo Príncipe é o mesmo empresário do Jadson. Então, se a diretoria renovou com o Léo Príncipe, obrigatoriamente alguém que representa o Corinthians se reuniu na mesma sala com alguém que representa o Léo Príncipe. Não necessariamente o presidente do Corinthians, não necessariamente o empresário principal que fica na Europa. Inclusive, o empresário da Thinkball Sports, o Marcelo Robalinho. Mas, mesmo assim, um representante do Corinthians e um representante da Thinkball se reuniram, porque senão não tinha sido assinado o contrato de renovação do Léo Príncipe. De repente, pode ter acontecido pelo menos um bate-papo. E aí, o Jadson, como é que ele tá? Tá com saudade da família? Quer voltar? Não quer voltar? Vai que, né, Teleco? Você me ilude, Marco Belo. Você tem alguma informação a respeito do Jadson, Teleco? Olha, o que eu soube, na verdade isso aí tem rodado há alguns dias, né? Mas ontem alguém foi bem incisivo que sim, o Corinthians vai tentar trazer Jadson. Mas a gente fica meio na dúvida, né? Porque se o teto do Corinthians é 350 mil reais mensais, o Jadson já saiu daqui ganhando mais que isso, né, Marco? Fora, sei lá como funciona essa liberação dos chineses. Eles gastam uma fortuna e o cara fica um ano só lá. O Corinthians tentou o Jadson há uns 2 meses e justamente por causa disso o negócio não foi pra frente, por causa do salário e porque seria muito difícil tirar ele da China agora que ele subiu o time pra primeira divisão, né, Vitão? Não, a notícia que chega da China, pelo menos eu que é advogado, que eu confesso que não sei ler chinês, nem mandarim, nem sei lá o que, é que é uma notícia velha, né, que sempre dizem, atual é que o novo italiano que assumiu o time, o treinador, não gosta de brasileiros. É mais um no universo de 1 bilhão de treinadores que dizem não gostar de brasileiros, e por isso não seria difícil
a saída do Luiz Fabiano, por exemplo, que interessa. Dá só uma equalizada no microfone aí pra gente te entender direitinho, Vitão, por favor. Bom, o técnico novo do time dele, italiano, não gostaria de brasileiros. Por isso não seria tão difícil a saída dele, do Luiz Fabiano, enfim. Agora, em relação a dinheiro, né, o Corinthians costuma se assustar com qualquer pedida de qualquer lugar, né? Sabe aquele tiozinho muquirana que vai na dispensa e o filho pede uma bala, uma paçoquinha, ele fala, não dá, filho, tá muito caro. O Corinthians costuma se assustar com qualquer pedida. E não será qualquer pedida para ele vir da China, né? Mas a informação que tem é que para liberá-lo, os chineses não fariam tanto questão de manter o futebol. Pelo menos é uma notícia que chega. Posso colocar também uma outra questão aí? Para a China, tava indo tipo assim, qualquer um tava indo para a China, né? A gente teve vários jogadores médios ou até que jogavam em times pequenos aqui que foram para a China, mas são mais ou menos 60 estrangeiros que podem estar lá na China e eles estão subindo de nível, né? Agora você tá vendo aí Oscar, Rooney, né? Estão levando. Quer dizer, não é mais qualquer. Tem o Tevez, não é mais qualquer jogadorzinho que vai arrumar espaço na China, né? São 3 estrangeiros por equipe, né? Mas o Jadson, por exemplo, estava disputando a segunda divisão, né? Isso aí aumenta um pouquinho aí o leque de opções de equipes. São 3 estrangeiros por equipe na primeira divisão e 3 estrangeiros por equipe na segunda divisão da China. Mas o Teleco tem razão, com essas estrelas aí vai diminuir o número de Rodriguinhos da vida, né? Que aliás é mais um que deve receber a oferta do futebol chinês na semana que vem. Eu ouvi dizer que ele e o Fagner são as possíveis saídas nessa nova debandada a partir da abertura da janela chinesa na semana que vem. Quando a gente tá falando da saída de jogadores que já passaram dos 23 anos, a gente já sabe que muito dificilmente eles vão para a Europa, né? Uma exceção ou outra, né? O último que eu me lembro foi o Paulinho, que acabou indo para um time relativamente bom na Europa, né? Sim, mas tinha passagem por seleção brasileira, né? Diferente. Sim, Agora, mas é uma raridade, né? Normalmente quem vai é jogador jovem, né? e sobre o que o Vitão falou do Corinthians se assustar com valores, no documento que foi divulgado pela diretoria do Corinthians de projeção de gastos para o ano que vem, os gastos com contratações, está escrito lá, qualquer um pode entrar no site do Corinthians, tem 13 milhões de reais. O Corinthians tem 13 milhões de reais para gastar com contratações. 1 milhão vai para o Casim. São 12 milhões de reais que sobram. Cara, 12 milhões de reais é menos do que o Corinthians pagou no Giovanni Augusto, é menos do que o Corinthians pagou no Marquinhos Gabriel, é menos do que o Corinthians paga em um jogador normalmente. Então, se o Corinthians cumprir esse planejamento de gastos, realmente não tem dinheiro para gastar com nada. Vai ter que contratar como é que chama o uruguaio lá que surgiu o nome dele? Polenta para fazer dupla com Batata, com Pipoquinha lá na frente. Vai ser esse tipo de gente que vai vir pro Corinthians. Aí o cara que nunca jogou em nenhum time grande e quem sabe pode virar um jogador, mas não vai contratar jogador que já passou por time grande ou muito menos que passou por seleção, né? É verdade. Posso só fazer um complemento sobre o número de estrangeiros na China, Sim. Marco? São 4 estrangeiros e ainda tem um quinto estrangeiro que na verdade ele pode ser um asiático, tá? Que é o caso do Jusilei, por exemplo, né? O Jusilei, ele é asiático, né? Ele é palestino. Ele arrumou um parente nascido na Palestina, né? A família dele inteira deve vir da Palestina, realmente. O Jusilei conseguiu essa raridade de arrumar uma nacionalidade palestina. E tem uma coisa, né? Os treinadores, eles costumam levar gente do país deles para os clubes, né? Que foi uma das razões que foi esse rapa no Corinthians ano passado, né? Que tinha muito brasileiro treinando. Mas você tá falando também desse budget de 13 milhões, que agora já são 12, né? Vocês não vão me animar nem um pouquinho aí? Não vai ter uma notícia para me animar no final de ano aí? Só tragédia aí. Vai, claro que vai. Tá acabando o ano, Vitão. Olha que notícia boa. Feia coisa. Eu diria que esse ano a gente não deve ter mais nenhuma derrota no campeonato, Vitão. Bom, o Marco Belo, eu vi que você estava na coletiva do Osmar Loss
da Copinha, já que nós falamos de Léo Príncipe, eu desconheço algum jogador aí na Copinha que pode reforçar o Corinthians, alguém que não seja conhecido? Sim, tem um cara que eu fiz uma entrevista, inclusive eu publiquei no meu timão a entrevista com ele, e Fabrício Oiá, é Oiá, né? Ou é Oia, Teleco? É Oiá. Olha! Oiá. Sim, no Google? O-Y-A. Acho que é do Google aquele. Olha! Não é não, né? Oiá japonês, é Joga descendente bola esse menino, de hein, japonês. Marco? Então, ele tem 17 anos de idade. Quando ele tinha 15 anos, ele jogava no Sub-17. E com 17 anos, Vitão, o Osmar Loz, a gente pode dizer que é um treinador experiente, que conhece de futebol. Tem Sim. 21 anos treinando equipes de base, 3 anos e meio só de Corinthians. O moleque tem 17 anos de idade, o Osmar Loz não só vai colocar ele de titular, como deu a 10 para ele na Copinha. O cara tem 17 anos e vai vestir a 10 do Corinthians na Copinha, para você ter uma ideia de como estão apostando nele. Eu E conversei quando com ele ele. era sub-15, ele já era um dos melhores do país, né? Sim, sim, o Wagner Ribeiro é o empresário dele, pra vocês terem uma ideia. Não precisa falar mais nada, né? Onde o Wagner Ribeiro põe a mão e conversando com ele, dá pra ver que ele é um cara diferenciado, até de família com posses, né? Diferente, infelizmente, da maioria dos jogadores de futebol do Brasil. Os pais dele têm uma rede de franquias da loja do Corinthians lá em Campinas, da escolinha do Corinthians lá em Campinas. E até por causa disso ele entrou no Corinthians com 11 para 12 anos de idade. O Corinthians é o único clube em que ele já jogou e ele é um meia clássico. Ele mesmo se comparou ao Iniesta, não na qualidade, claro, longe de estar no nível deles, mas o estilo de jogo do Iniesta, do Paulo Henrique Ganso, aquele cara que está em falta no país, aquele camisa 10 clássico mesmo. E falou que é muito bom um batedor de falta também. Eu Bom. tava conversando com o assessor da base do Corinthians. E o assessor da base falou que foi ver um jogo dele, foram 2 faltas em 5 minutos, ele fez 2 gols, em 2 cobranças de falta em 5 minutos. Então é um moleque para se prestar atenção. Com 16 anos aí, com 15 até, ele Eu foi não preciso fazer um nem disso. campeonato na Inglaterra, era só bola no ângulo que ele jogava lá nas faltas, gente. O menino é muito bom mesmo. E também tem esse negócio, né? Se fala, não, o Corinthians não aproveita a base, é campeão todo ano, não aproveita a base. Bem, também é assim, né? O Corinthians formava bons times, mas não exatamente bons jogadores. E agora o Corinthians tem alguns jogadores que frequentam as seleções de base sempre, como o Léo Jabá, como o Fabrício, como o Vitinho, como o Léo Santos, né? Então agora o Corinthians tem jogadores que têm mais possibilidade de estourar, né? Que De era uma subirem. diferença aí, né? Você vê, o Boquita foi um grande craque, né, do Corinthians. Era o super destaque na Copinha. Olha aí onde ele tá hoje, né? Eu sempre fico pensando com o percentual dos jogadores que sobem. Né? Que o último jogador que subiu, virou titular, foi o Malcolm, né? O Arana, né, teve uma chance, mas é reserva do Wendel. Eu acho que o último destaque, assim, foi o Malcolm. E tinha o quê? 30% do Corinthians, né? Iago também. Matheus Pirulão, 5%, se não me engano. O Fabrício é todo do Corinthians, 100%. O problema é que o contrato dele vai até o final de 2018. Tem mais 2 anos só de contrato. Com 17 anos, ou seja, com 19 vai ter acabado o contrato. Ou o Corinthians renova ou vai perder logo. Bem, mas também o caso do Malcom, né? Tanto o Malcom, que tem 30%, o Arana, que eu não lembro se são 30% ou 40%, e o Matheus, que foi 5%, foi, na verdade, na administração do Gobi, para pagar o passe do Ralph, o Corinthians cedeu o percentual desses daí, né? Eles subiram com mais percentual, na faixa de 70%. Isso é uma coisa que tem que se elogiar do Roberto, porque assim que ele chegou à presidência, ele falou que não ia fatiar mais nenhum jogador e não o fez, né? Se você vê esses jogadores que estão disputando a Copinha, quase todos são 100% do Corinthians. Mesmo no time profissional, né? O Corinthians não tem mais jogadores que ele só tem 10%, 15%, né? O único problema é esse que eu falei do Fabrício. Não adianta nada você ter 100% e deixar acabar o contrato.
porque é 100% sobre este contrato, né? Para quem não sabe, não existe mais lei do passe. Você não tem 100% do jogador pela vida do cara. Até os 90 anos de idade ele pertence ao clube. É 100% deste contrato. Então o Corinthians tem 100% dos direitos do Fabrício até dezembro de 2018. Em janeiro de 2019 ele está livre. O Corinthians não ganha nada. Então, ou renova, que nem eu falei, ou aos 19 anos de idade um cara desse vai estar livre no mercado, vai estar valendo milhões e milhões de dólares. Precisa renovar já. E, por exemplo, que é o caso do Caio Emerson, né? Que ele ainda tem. Eles até tinham um acordo para comprar o Caio Emerson, acho que, se eu não me engano, era 5 milhões de reais, era um valor bem alto. E vai acabar agora em fevereiro. Ainda não conseguiram fazer a renovação do contrato do Caio Emerson, que é uma outra grande promessa aí, tem 17 anos. E hoje outra história que surgiu foi do interesse santista. Um abraço pro Paulo Carnaval, que tá te agradecendo aqui, porque você falou que a gente ia gravar o podcast hoje, né, Teleco? Grande Paulo. O Paulo Carnaval, ouvinte do podcast Mão, o Júlio César Matos também manda tweet, aqui tô olhando o Twitter do podcast Mão, Sérgio Cirilo também tá conversando com a gente, Lone Player perguntando cadê o podcast Mão, já que a gente não gravou na segunda-feira, o pessoal ficou cobrando aqui, sempre que a gente pode, é claro que a gente grava o podcast Mão, sempre 2 vezes por semana, às vezes não dá, a gente acaba gravando uma, mas pelo menos uma vez por semana, e quase sempre 2 vezes por semana tem podcast Mão pra galera. Agora, inteiramente integrado no Almanac do Timão, hein? Se você baixar o aplicativo do Almanac do Timão, para Android e para iOS, vai ter lá o playerzinho do podcast Timão dentro do Almanac do Timão. É a forma mais fácil de você ouvir o podcast Timão no seu smartphone, é você baixando o aplicativo do Almanac do Timão, que daí você não precisa de mais nada, você não precisa de nenhum player para tocar o SoundCloud, o YouTube, nem nada. Baixa o aplicativo do Almanac do Timão, na cara do gol ali vai estar podcast Timão 114, 113, 115, assim que a gente gravar vai te avisar. Você clica o play e ouve o seu programa favorito sobre as notícias do Corinthians. Baixa o Almanac do Timão, nosso parceirão aí. Aliás, além, é claro, né, de todas as notícias, as curiosidades e todo o conteúdo do Almanac do Timão sob a supervisão do Celso Unzelt, grande jornalista, historiador, que sabe tudo do Corinthians. E você acompanha também o podcast Timão na Rádio Coringão, na Rádio Memória Corintiana, na Rádio Livre Gaviões, no aplicativo do site Vamos Meu Timão e na internet, em todas as formas possíveis, iTunes, no próprio SoundCloud, no YouTube, de qualquer jeito que você quiser, é muito fácil você acompanhar o podcast Timão. Mas eu falava da notícia que pintava hoje do interesse do Santos no Marquinhos Gabriel, Telecopress. Então, Marquinhos Gabriel, o Corinthians pagou mais ou menos 10 milhões por 70% e está pedindo 12 milhões por esses mesmos 70%. Eu acho que o Vitor Guedes venderia o Marquinhos Gabriel, não, Vitor? Por 2 balas Jujuba e uma bala Juquinha. Então, mas não joga nada, né? O Santos tem essa grana toda, Marco? O Santos tem. O Santos está contratando jogadores e está mostrando que tem dinheiro, tanto pela premiação do Campeonato Brasileiro. O Santos fechou, para quem não sabe, com o Esporte Interativo, direitos de TV paga, e recebeu em cash uma puta de uma grana, que foi muito perto do dinheiro oferecido pelo Esporte Interativo ao Palmeiras. O Santos recebeu uma bolada por ter preterido o Sport TV ao Esporte Interativo. É claro que quem está entrando no mercado tem que ter um diferencial. Qual o diferencial do Esporte Interativo? Paga mais. Então as equipes que estão fechando com esse outro canal de televisão acabam recebendo mais do que as equipes que mantêm o pay-per-view da Globo, né? Então o Santos está com dinheiro sim, e se o Dorival pediu o Marquinhos Gabriel, o Santos está mantendo o elenco, manteve o treinador, deve estar fazendo contratações pontuais. Se o Dorival pediu o Marquinhos Gabriel é porque ele já está imaginando o Marquinhos Gabriel no time, de titular. Não é que nem o Corinthians, que contrata e daí 5 meses depois vai ver que o cara não joga porra nenhuma. Caso do Gustavo, né, por exemplo. O Dorival deve ter pedido o Marquinhos já pensando no Marquinhos na equipe. Então o Santos deve formular uma proposta séria e pagar, não sei se o que o Corinthians pedir, mas perto disso. Então acho que é até um bom negócio se o Corinthians não perder dinheiro, recuperar o dinheiro que gastou, já que o Marquinhos não jogou nada no Corinthians e também não
não parece que vai jogar, não parece que está muito preocupado com isso. Acho que é um bom negócio para as duas partes. Eu acho que é bom também. Eu tô preocupado com o Santos não, mas enfim, já que é o podcast de mão, acho que é um ótimo negócio pro Corinthians. Não vejo nada no Marquinhos Gabriel. Enfim, ainda o Corinthians vai ganhar um dinheiro, enfim. O plano do Corinthians é o seguinte, qualquer jogador que sai não faz falta. Nós acabamos um brasileiro em que Rodriguinho foi o melhor do time disparado. Isso diz muito sobre o elenco do Corinthians. E eu também ouvi que um time da Série B aí tava pensando em fazer uma proposta pelo Wendel, Marco Belo. O Internacional de Porto Alegre, mas acho muito difícil, né, que o Wendel saia do Corinthians. Ele é titular do Corinthians e o Wendel é um cara que está adaptado. Você vê pelas entrevistas dele, pelas conversas. Alguns torcedores gostam mais do Arana do que do Wendel. Eu discordo, eu acho o Wendel bem regular. É um dos jogadores que eu manteria. Espero que o Corinthians não perca. Não, e o Wendel já vai no começo do ano para a seleção brasileira. Ele é sempre convocado para seleções de base e tem uma proposta, ou pelo menos uma sondagem do futebol italiano, né? Então pode ser que ele saia. O Arana. O Arana, perdão. O Arana, ele é sempre convocado para seleções de base e tem uma proposta do futebol italiano. Então se vender o Wendel, vai ficar com o Moisés, que estava emprestado ao Bahia. É bem a cara do Corinthians isso, né? Vender o titular, perde o reserva e acaba colocando o tal do Moisés para jogar. Mas eu acho que dessa vez a diretoria não vai fazer essa cagada não e deve manter o Wendel na equipe, que é um bom jogador, nada demais, mas é bom jogador. Bem, eu gosto do Arana, assim, acho que talvez o Arana, quando tiver 26 anos, seja melhor que o Wendel. Mas, hoje o Wendel, ele tem representado bem, né? Aliás, eu falei nada demais, Teleco, que não me entendam mal os fãs do Wendel, eu gosto do Wendel, é uma ótima pessoa, um cara gente boa pra caramba. Claro. Nada demais. Bem, mas nada gosta, demais. Mas não é o caso de ter fãs também, menos. Não, o que eu quero dizer é nada demais, assim como eu acho que o Fábio Santos não tem nada demais. Mas é um jogador que atua em qualquer time do futebol brasileiro hoje. Assim como o Wendel, eu acho que é um jogador que atua em qualquer time do futebol brasileiro hoje. O que eu falo nada demais é assim, não tem chance na seleção, não vai jogar no Barcelona, não vai jogar no Real Madrid. Não é aquele cara que, nossa, puta, que jogador que o Corinthians tem. Isso que é nada demais. Eu não tô falando que ele é ruim. Pelo contrário, eu acho que o Wendel hoje joga em qualquer time do futebol do Brasil. Já que o Vessone não está aqui, eu vou discordar de Marco Belo, então. Porque se o Douglas foi pro Barcelona, o Wendel também pode. Qualquer um pode, né? Até o Ameixa, de repente, pode pensar em ir pro Barcelona. Mas sonhar, qualquer um pode sonhar, né, Vitor Guedes? Não sei se o Barcelona erra 2 vezes no mesmo país e na mesma posição ainda. Não, já que pode sonhar, o futebol chinês levou o Tevez para uma pichincha. Parece que é 11 milhões de reais por mês, traduzindo em reais o dinheiro. Que eu não sei nem quanto é. Não, sabe o Corinthians pode contratar, fazer uma contraproposta, assim? Eu fiz a conta, vou fazer de novo aqui. Eu fiz a conta na rádio, é legal você fazer essa conta para imaginar, né? A gente nem sabe o que é esse dinheiro, nunca vi na minha frente nada parecido com isso. Mas vamos lá, 11 milhões de reais por mês, dinheiro do Tevez, dividido por 30, ele vai ganhar por dia, 24 horas, 366 mil reais por dia. 366 mil reais por dia. Dividido por 24 horas do dia, em 1 hora ele vai ganhar 15 mil reais. Em 1 hora. Passou 1 hora, 15 mil na conta. Daí você divide pelos 60 minutos, dá 254 reais por minuto. A cada minuto, 254 reais. Você divide por 60 segundos, são 4 reais por segundo. Então, quer ver o Tevez ganhar 10 reais? Ó. Ganhou 10 reais na conta do Tevez. Nesse tempinho, Vitor Guedes. Dá pra ele frequentar o Baixo Augusto ali, né? Ó, desde que a gente começou a falar dele, ele já tá 40 reais mais rico, Teleco. Ai, Jesus. Pois é, Marco Melo. Você acaba de fazer minha depressão 2016. Ainda bem que 2017 tá chegando. Ainda bem que teremos Casim, né não? Opa, Casim e Tevez, tá ali, ó. Casim e Gustavo, será uma dupla de ataque que dará alegrias a Fiel, Vitor Guedes? Não. E Jô? Jô? Não. 3 anos pro Jô não dá. Ô, Vitão, mas pro último podcast do ano você tá muito desanimado, Vitão. Fala alguma coisa boa pra torcida. Uma coisa boa?
Qual que é a musa da Gaviões? Eu não sei. Corinthians, eu sou realista, né, Marco Belo? O time do Corinthians é fraquíssimo. O presidente está na Disney, não sei se ele vai contratar o Pateta. Mas o time atual do Corinthians é muito fraco, muito fraco. O Pateta eu não sei, mas o Pato já veio, né? Espero que não volte nunca mais. O time do Corinthians é muito fraco. Eu não vejo perspectiva de melhora. Estou desanimado de verdade com o que virá. Eu acho que o time não é bom, tá longe de ser bom. Muito longe de ser bom. Tá longe de ser bom, mas não é tão ruim também quanto os mais pessimistas pensam. Eu acho que é um time arrumadinho, que se o Fábio Carille fizer um bom trabalho, briga pelo Campeonato Paulista, não briga pelo Campeonato Brasileiro, obviamente, mas é o time que a diretoria tá querendo pôr em campo. Ninguém Gente, tá achando que a diretoria tá montando um super time. Dá pra ver, né? Só olhar e dá pra ver que o Corinthians não vai ser um super time ano que vem. No Então, podcast Marco... 113, que o Marco Belo meteu o chinelo e não participou, Teleco, você está lembrado, a gente tentou cada um escalar seu time. E eu parei em 10 jogadores, eu não consegui nem escalar 11. O time do Corinthians é muito fraco, gente. Qual o ataque do Corinthians? Deixa eu escalar o meu, já que eu não escalei no 113, então deixa eu escalar. Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e Wendel. O primeiro volante que vai ser contratado ainda, com Rodriguinho como segundo volante, Maicon e Guilherme na frente. Guilherme eu já parei no Guilherme. Na frente, Giovanni Augusto e Jô. Mas assim, o Fagner e o Rodriguinho tem uma boa possibilidade de sair ainda, né? Sim, daí jogaria o Léo Príncipe no lugar do Fagner, no lugar do Rodriguinho tem um monte lá pra brigar pela vaga. Tem o Camacho que eu tirei do meu time titular, mas poderia entrar. Tem o Maicon, que vai voltar da Ponte Preta. Tem o próprio Marcial. Segundo volante, o Corinthians tá cheio, não tem nenhum primeiro, pra ver como a diretoria falha nas contratações, né? Então, Marco, entre outras entrevistas, eu ouvi uma grande entrevista na Rádio Transamérica do Fábio Carille, não sei se você ouviu. Tô passando. Você tava meio distraído, né? Aí eu achei ele bem animado, né? Eu tenho visto a comissão animada. Não sei se é porque eles estão de emprego novo ou se eles estão sabendo alguma coisa que a gente não sabe, né? Eu acho que o Fábio Carille, como treinador novo, vai ter mais facilidade, entendam o que eu estou falando, do que Eduardo Batista no Palmeiras como treinador inexperiente. Porque o Eduardo Batista é quase tão inexperiente quanto o Fábio Carille. E o Palmeiras apostou nele, o Corinthians apostou no Fábio Carille. O Eduardo Batista teve uma passagem por time grande, que foi pelo Fluminense, foi uma cagada. E voltou para Ponte Preta. No Palmeiras ele vai ter 30 jogadores que podem ser titulares. Vai ser uma briga de ego danada. Vai ter que ter um vestiário absurdo. Vai ter que conversar muito. Para quem não sabe, treinador não é só o cara que escala, só o cara que sabe de tática. É um cara que precisa manter o grupo confiante, o grupo aceso, sem briguinha, sem mimimi. É difícil ser treinador de futebol. O Fábio Carille não vai ter esse tipo de problema. O Corinthians quase não tem 11 para ser titular. É ele fazer um time e treinar bem. Ponto final. Isso ele sabe fazer. Por isso eu acho que o Fábio Carille está animado. Porque se você for pensar, ele vai ter, claro, muito trabalho. Mas ele não vai ter tanta cobrança, porque todo mundo sabe que o time não é bom. Ele não vai ter tanta expectativa no começo do ano quanto, por exemplo, o Eduardo Batista vai ter no Palmeiras. E ele junta 11 caras ali, fechadinho, estilo Tite, porque o Fábio Carille é um cara que segue o manual do Tite, sem tomar gol, de vez em quando vai, faz um, faz outro, é capaz de chegar lá e disputar o Paulista. E o grupo gosta dele também. Eu tenho uma informação importante de última hora, fundamental, que vai mudar a humanidade. Enquanto nós estamos gravando, né, quem está ouvindo, Cláudia Leite cantou Led Zeppelin no The Voice. Se Cláudia Leite pode cantar Led Zeppelin, Corinthians pode ser campeão do universo com Romero e Guilherme no ataque. Cara, eu aqui vendo Globo News para saber como é que tá o nosso país, como é que o Temer vai levar o país em 2017, ou se ele vai cair, ou se ele não vai cair, se vai vir outro, e você vendo The Voice, então depois dessa é melhor eu me despedir de 2016 mesmo. Foi o único.
Cláudia Leite cantando Led Zeppelin é pra acabar, não um ano, é pra acabar a humanidade, né? Enfim, esperamos que no ano que vem o Corinthians dê alegrias para a torcida. A gente falou de algumas coisas boas aqui nesse podcast Mão 114, como, por exemplo, o time da Copinha. O Osmar Loz, depois da Copinha, vai ser auxiliar do Fábio Carille, vai ser elevado, alçado à equipe profissional, vai deixar de dirigir o timãozinho. E vai ajudar o Fábio Carille nos profissionais. Esperamos que o ano de 2017 seja bem melhor do que o ano de 2016. Nós, do podcast Timão, nos despedimos. Vitão, foi uma bela despedida agora que você deu do ano de 2016. O ouvinte deve ter adorado. Nós do podcast Timão... Acho que o ano foi uma meleca, cara. Nos despedimos. Da minha parte, um abraço a todos. Obrigado sempre pela audiência, por acompanhar a gente. E ano que vem tamo junto. Valeu, Vitão. Não dá outra dessa não, velho. Só em 2017. Um abraço a todos, um ótimo ano para todo mundo. Que as minhas previsões não aconteçam, que o ano seja bom para todos e para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Um abraço. Valeu, Teleco. Valeu, amigos. E que 2017, que pelo menos o Corinthians seja empolgante, né? Ele não precisa ganhar todos os jogos, mas não pode ser morto que nem foi em 2016. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.